hoje o capítulo é o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho. O Cristo Consolador, ninguém melhor do que Ele para nos consolar. E só Ele nos trouxe esta mensagem de consolação e de como nós podemos sintonizar com Ele para sermos consolados. Então vamos passar de imediato para o nosso irmão Luiz Alberto. Boa tarde. Parece que falar de Jesus é bem fácil, dentro das nossas limitações, né? Dentro do conhecimento do Espiritismo. Bem fácil. Porque a riqueza que vem do mundo espiritual para nós é tão grande, tão imensa, que nós temos assim muitas coisas. E as obras do Espiritismo é baseado em obras. As obras básicas, vocês já conhecem, né? 5 livros que todo espírita deve ler, reler, estudar e, se possível, fazer sopa de letrinhas, né? Tão importante que é para todos nós, né? A doutrina espírita, mas estudada, né? Sentar na casa espírita para assistir e depois ir embora, normalmente está muito bom, muito confortável, né? Muito cômodo, porque a gente recebe, né, as energias boas dos bons espíritos que estão aqui. Mas se nós não colocarmos os olhos nos livros que Allan Kardec, por exemplo, escreveu, nós não vamos conhecer o Espiritismo. E quem é espírita, quem se diz espírita, assume uma responsabilidade muito grande. Porque, de acordo com o que for, né, ensinado, mais responsabilidade nós teremos. Então, até nas leis comuns aí do nosso país, né, quem não é alfabetizado, né, dizem até que os índios, os silvícolas, né, não são imputáveis, inclusive, né, não são criminalizados. Mas quando as pessoas têm escola, né, quando a vida já vai, sabe, todos nós já temos já uma certa quilometragem de conhecimento, então nós vamos nos tornando, mesmo ouvindo aqui, só sendo ouvinte, né, tem muitos ouvintes que aprendem mais que o próprio palestrante, né, ou colocam em prática, né, isso aí se vê muito nas nossas vidas por aí afora, né? Então muitos ouvintes colocam em prática aquilo que escutam numa palestra. Então, mesmo sendo ouvintes, nós já somos responsáveis, porque lá pelas tantas vão perguntar assim: tu não estavas lá naquela terça-feira, dia 25 de março, né, lá no Centro Espírita André Luiz? Ninguém vai poder dizer aqui que não estava, né? Que está sentado, ninguém vai poder negar que estava, né? Que não estava. Então, por quê? Porque é importante que nós ouçamos e coloquemos a mente em trabalho, a mente a funcionar. Por quê? Porque isso tudo vem do Criador. É importante que nós tenhamos noção de que o Criador está por trás de tudo isso, não é? Então nós temos que pensar de acordo com o nosso espírito está evoluindo, está alcançando, né? Então todos que já estamos aqui sentados ou de pé, né, visíveis ou invisíveis, corpóreos ou incorpóreos, né?
encarnados ou desencarnados. Então, todos nós temos condições de captar essa doutrina. Ela é de fácil acesso a qualquer um. Ela é para quem tem as primeiras letras, para as meias letras, né? E para quem tem curso superior, para quem tem doutorado. Ela é para todos. Tal a envergadura de quem organizou a doutrina espírita. Né? Porque, diga-se de passagem, dia 31 agora de março, nós completaremos não, eu sou anti-comemorações de mortos, né? Mas foi a data que o Allan Kardec, por exemplo, desencarnou, né? Em 31 de março de 1869, né? Então, depois eu até vou ler aqui um trechinho do Humberto de Campos sobre o que aconteceu, né, no dia que o Allan Kardec desencarnou. Mas vejam, voltando a Deus, Deus sempre preocupado e sempre alcançando uma série de coisas para a raça humana, né? Então nós vamos tomando consciência disso. Aos pouquinhos a gente vai vendo, olha, né? A gente fica olhando, eu estava olhando lá assim, telefone, cama, mesa, cadeira, né? Eletrônicos, né? Dinheiro, não sei o que, casa, tudo isso é emprestado, né? Tudo emprestado. Então a gente tem que ter uma consciência de que nós não somos só isso, só carne e osso, e que vamos ficar. As pessoas muitas vezes ficam ali, aqui na Terra, só assim, imaginando que vão fazer 80 anos, 90 anos, 120 anos, 150 anos, né? Não vamos dar o absurdo lá da turma aquela da Bíblia, né? Que chegaram a 969 anos, né? O Matusalém, o Lameque, né? O Noé, né? Então, absurdo da letra da Bíblia, né? Convenhamos. Porque a raça humana não dura, nunca consegue durar mais do que 150 anos. Tá? Mas nós somos projetados para viver até 100 anos, mais ou menos, né? Então, se nós cuidássemos bem da saúde, né? Pedalando, né? Que é para matar, né? Pedalar depois de 60, mas caminhando, comendo comidas, né, não tão assim aos extremos, né, eu digo de gordura, de sal, etc. Então, a gente cuidasse da alimentação, dormisse bem à noite, né, não trocasse a noite pelo dia. Muitas vezes as pessoas trocam. Então a gente teria condições de viver um pouco mais. Bom, mas isso não é sabe assim, tão importante. Tá? Tanto é que tem momentos que Deus determina que uma criança de, sei lá, poucos meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, desencarna. Existem planejamentos para isso. Ontem, quando eu via lá em Kuala Lumpur, né, as pessoas chorando, desesperadas, porque agora constataram que o avião da Malaysia Airlines realmente, né, meteu o bico no mar. Aí as pessoas desesperadas ficam pensando, sabe, assim, o pessoal de cultura oriental, né, também não estão preparados para a morte. Né? Aqui da cultura ocidental é um horror, né? As igrejas tem por aí não sabem nada sobre a morte. Então por isso que as pessoas ficam lá, quem tem cabelo se escabela, né? Se escabelando, né? Ficam desesperados, né? Eu estava vendo ontem lá hoje as imagens, né? Lá em Kuala Lumpur, na Malásia. Então as pessoas desesperadas, então quer dizer, vejam como o ser humano precisa saber que a vida continua. Né? Como o ser humano precisa saber que a vida continua.
e a doutrina espírita está aí. Mas, quando Jesus, lá, sabe, Jesus passou 3 anos e uns quebrados, falando sobre a conduta, sobre o Pai Celestial, tá? Falando sobre a harmonia das pessoas, sobre o perdão, né? Sobre o amor ao próximo, sobre os dramas. Então, assim, ó, nós da doutrina espírita sabemos, né? Nós não somos privilegiados, né? Apenas recebemos a doutrina e abrimos os livros. Qualquer um pode fazer isso. Pegar um livro, abrir e ler. Então, quando Jesus dizia lá nos apóstolos que ele estava chegando na última refeição, o último encontro com eles, e eles estavam com aqueles olhando desse tamanho assim, né? Uau, eles não tinham noção de que Jesus ia enfrentar aquele massacre. Eles não tinham noção. E lá pelas vezes Deus começou a falar, olha, né, é a última reunião e tem um aqui que vai me trair. Né? Daí eles falaram, mas que horror, né? Né? Aí o Tiago, seu Tiago, entre outras que ele aprontou, né, o apóstolo Tiago disse assim para Jesus: ai, por que Deus não dá um jeito? Não evita isso tudo? Aí Jesus assim: Tiago, cala-te. Nós temos que confiar em Deus, aceitar o que Deus manda. Né? Então, uma das coisinhas assim, básicas que as pessoas não confiam e não aceitam é a morte de um parente. Não é? Fica todo mundo desesperado, né? Porque tem que morrer mesmo. Cada um de nós aqui vai bater as botas um dia desses, não é? E eu não tão cedo. Mas eu garanto para vocês que eu estou mais para lá do que para cá. Mas então, brincando ou não, nós teremos que partir para outro mundo. Então, essa, sabe assim, a vida de Jesus, a fala dele a respeito do reino de Deus, né? Então, uma série de coisas, ele estava preparando as pessoas, sempre preparando, sempre mostrando para as pessoas, não, que a vida, olha, eu vou e volto. Ele ainda disse, eu vou e volto. E voltou. Mas lá naquela noite, ele disse assim, olha, eu vou pedir ao Pai o Consolador, né? Que será o Santo Espírito. Não é o Espírito Santo, aquilo que inventaram lá em Roma. É o Santo Espírito, ou seja, o conjunto de espíritos, os espíritos bons, elevados, né, que vão colaborar. Olha, ele falou isso, está lá nas escrituras. E passou tudo aquilo lá, né? Tudo passou, aquela sexta-feira lá, no massacre, que hoje as pessoas, na próxima sexta-feira dita santa, né, vão comer peixe, que eu não sei quem foi que inventou isso, certo? Então alguém inventou, porque não, ninguém pode comer carne que tem carne vermelha porque é pecado, sabe? Alguém bolou isso aí e botou na cabeça de todo mundo aí, né? Introjetamos, né? E as pessoas ficaram introjetadas, né, dessas proibições, de invenções bobas. Então, uma série de coisas assim, né, que não tem pé nem cabeça. Vejam como as ideias do passado dos séculos, as ideias de Jesus foram deturpadas. Porque Jesus comia qualquer tipo de carne, tomava vinho, sabe? Comia qualquer alimento
ele ia nas casas das pessoas, era convidado, que servia e comia, né? Então assim, não foi ele que inventou essa bobagem. Foram pessoas que posteriormente começaram a deturpar os ensinos dele. Mas ele, assim, Jesus trouxe a mensagem de amor para a humanidade. E ele, por que ele é o cara? Não é essas coisas que andam por aí, né? Dizendo que é o cara, né? Mas Jesus, por que ele é o cara? Né? Pô, porque ele é um dos espíritos iluminados, elevados, que progrediram durante bilhões de anos. Né? Então ele é melhor do que nós, porque ele é mais velho. Viu como é melhor ser mais velho? Né? Às vezes é melhor ser mais velho. Como no caso do espírito. O espírito mais velho é sempre mais experiente, né? Seria, em tese. Mas no caso, assim, no caso do espírito, do progresso do espírito, há que passar muito tempo e a pessoa, o espírito, tem muitas experiências para chegar a se desenvolver. É o nosso caso. Nós estamos aqui nos desenvolvendo. Né? Estamos trabalhando para a nossa melhoria, aos pouquinhos, vai indo. Então, quando nós passarmos para o outro mundo, a qualquer hora dessas, quando nós passarmos para o outro mundo, nós chegaremos lá e vamos fazer um balancete. Né? Então, assim, houve um progressozinho aqui, um progressozinho ali, né? Houve um estacionamentozinho aqui, outro ali, né? Mas houve progresso, sempre há progresso, sempre há melhoria. Então nós devemos aproveitar o nosso tempo para isso, para progredir, para melhorar, né? Porque o tempo urge. É necessário que nós façamos algo por nós mesmos. Então vejam só, Deus prepara tudo, nos dá tudo, encaminha as criaturas, mandou Jesus para cá, sabe, veio aqui o cara mais, né, braço direito dele, digamos assim, né? Deus tem bilhões de braços direitos, né? Bilhões de braços direitos, porque existem bilhões de espíritos que nem Jesus. Cada espírito comanda uma humanidade, né? E Jesus Cristo faz parte da comunidade dos espíritos puros. Então, vem Jesus e fala, olha, e consola. Quantas pessoas que estiveram perto dele foram consoladas? Então, por isso que eu digo assim, nós temos assim uma grande satisfação, né, em saber uma série de informações que são nos passadas pelos Espíritos. Então Jesus, por exemplo, ele chegava perto de uma pessoa, ele fazia ela regredir no tempo, para saber aonde estava o motivo de tanto sofrimento. Quem era leproso, quem era aleijado, quem era cego, quem era doente disso, doente daquilo, qualquer coisa, que chegava perto dele, ele fazia uma regressão de memória nessa pessoa. Né? Então, é incrível como ele ajudava as pessoas assim. E também é incrível como ele ajudava as pessoas que não chegaram perto dele. Não chegaram perto dele, mas ouviam falar de alguém que consolava, e alguém que sabe, que era excelente, que dizia muitas coisas boas, né? E as pessoas imaginavam essa pessoa e recebiam a ajuda dele. Vejam que fantástico que é, né, o poder do Espírito. O poder do Espírito. Então, até as Escrituras trazem, no caso lá do centurião, aquele lá, né? O centurião que foi lá pedir para Jesus para curar o soldado dele. Aí ele disse, não, eu vou lá na tua casa mais tarde. Ele disse, não quero que vá na minha casa, né? Eu não sou digno que tu venhas na minha casa.
Daí Jesus sentiu, né, que ele estava assim, existia preconceito, existia medo, etc. Então, o próprio centurião disse: não basta que tu diga, basta uma palavra tua e que o meu servo será curado. Então, ele disse assim: então, seja feita a tua vontade. Ele está curado. Então, quando ele voltou lá para a casa dele, lá, o soldado dele estava curado. Então, veja assim, ó, a coisa anda assim, ó, a gente não consegue imaginar, sabe, muitas vezes o que é possível para o mundo espiritual. Então, Deus, que é o ser espiritual por excelência, né, nos traz aqui na terra, nos faz nos desenvolvermos, trabalharmos, reencarnarmos dezenas de vezes, centenas de vezes, para que nós alcancemos alguma coisa, que é um nível melhor na espiritualidade, ou uma condição pessoal de equilíbrio. É isso que Deus quer de nós, e todos poderemos encontrar o equilíbrio, bastando que nós arregacemos as mangas. Então aí vai mostrando, então aí vão surgindo, né, dois de um jeito, dois do outro, morre o outro, dói aqui, dói ali, não é? Doenças, quantas coisas as pessoas têm? Mas aí continua Deus lá, continua os bons espíritos, continua Jesus Cristo dizendo: não, sabe, meu jugo é leve, certo? E vinde a mim todos que estáis cansados. Então, vejam, eles estão sempre oferecendo algo de bom para nós, sempre alcançando, sabe, alguma coisa boa para o ser humano. E nós, muitas vezes não avaliamos que a bondade do Criador, através das criaturas espirituais trabalhando, não é que nós não enxergamos, nós somos limitados, né, na visão, né? Nós só enxergamos o que está na nossa frente em geral, são poucos que são videntes. Mas assim, ó, que Deus está enviando assim seres para nos auxiliar, é um emprego que arruma, sabe? É a saúde, sabe? É a família, são colegas, são uma série de coisas que cruzam o nosso caminho. E nós, muitas vezes, que coincidência! Aí por acaso aconteceu isso. Não existe acaso inteligente. Então tudo que acontece conosco, né, se nós tivéssemos essa consciência de que Deus preside tudo e que sempre existem seres espirituais nos amparando, né, nós poderíamos aceitar com mais tranquilidade os nossos problemas. Por quê? Por que nós temos problemas? Muitas vezes, né? A maioria das vezes nós temos problemas porque nós fizemos coisas, tomamos atitudes, cometemos atos, né, que nos prejudicaram diante da harmonia universal. Então, em vidas passadas, muitas vezes a gente fez coisas. Por que alguém nasce cego? Por que alguém nasce aleijado? Por que alguém nasce com tal doença assim, um assado, né, tem centenas, né, de milhares de doenças por aí fora? Porque o problema é genético, porque eu vejo lá no Home Health, né? Porque, sabe assim, quem não tem noção de espiritualidade vai dizer que é o gene da mãe, é o gene do pai, é não sei o quê, né? Até pode ter pegado carona no gene, né? Mas o motivo é outro. O motivo é o desequilíbrio da lei, sabe? Foram atitudes tomadas no momento do passado, né, que faz com que nós tenhamos então aquilo que nós provocamos, né? Isso é lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de causa, fazendo com que nós tenhamos que enfrentar uma série de problemas. Agora, Jesus Cristo, por exemplo,
né, que enfrentou aquela cruz lá, enfrentou aquele massacre, né, e mais aquela coroa de espinho, né, cravada na cabeça, né, com aqueles espinhos venenosos. Ele enfrentou tudo aquilo assim, ó, para mostrar para todos nós como se deve enfrentar o sofrimento. Não foi para nos salvar coisa nenhuma, certo? Existe algo chamado culpa judaico-cristã, né? Porque lá, por exemplo, os fariseus, lá, os sacerdotes do templo, queriam que os romanos condenassem Jesus, para dizer que eles eram bonitinhos. Mas quem tramou tudo foram os judeus, fariseus, sacerdotes e saduceus, sacerdotes do templo de Jerusalém. Então eles tramaram tudo, fizeram todo o complô, mas carregaram para os romanos darem a ordem da morte do Cristo. Então eles queriam culpar os romanos, para dar, nós somos santinhos. Mas não. Então, com o passar do tempo, começaram a dizer, depois os seguidores mais tarde, começaram a dizer que Jesus tinha morrido para nos salvar dos nossos erros, que o seu Adão e a dona Eva tinham cometido lá no paraíso. Alguém acredita nisso? Não, mas tem muita gente que acredita nisso, né, que é uma tristeza, né, porque Adão e Eva é uma figura, né, não existe Adão e Eva, nunca existiu. A coisa mais esdrúxula que existe é dizer que alguém tirou uma costela do Adão para fazer a Eva, né? Eu sempre gosto, né? Que está me doendo aqui nas costas até hoje. Mas então, não existe isso. Então aí vem a culpa, sabe? A culpa, agora é sexta-feira, dita santa, né? As pessoas vão lá, vão carregar, arrastar a cruz. Vocês acham que Jesus está chorando até hoje porque foi massacrado? Jesus está magoado conosco? Será que Jesus estaria magoado conosco até hoje? Por causa daquele massacre lá de 2000 anos atrás? Eu acho que não. No terceiro dia ele já estava aí de volta. Estava lá amparando as pessoas, lá os apóstolos, estava lá falando com ele. No terceiro dia ele estava lá de volta. E por acaso ele falou alguma coisa? Não falou nada. Vocês, hein, que me aprontaram. Ele não fez isso de jeito nenhum. Não reclamou de nada. Sabe assim, ó, ele sabia que nós, as pessoas eram fracas, né? E não poderiam, lógico, né, sustentar aquele acompanhamento, né? Mas interessante que depois, agora, em 1857, né, quando o Allan Kardec foi incumbido de escrever, né, os livros espíritas, e ele aceitou a missão, já programado no mundo espiritual, né, anteriormente. Então vejam que ele, com as manifestações dos Espíritos, né, então eles vêm a dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Vem a dizer por quê? Não porque por nossa causa, de qualquer pessoa, nada a ver conosco, né, mas porque os Espíritos manifestam para Allan Kardec e dizem, inclusive o Espírito de verdade se manifesta para ele, e dá uma série de instruções, né? Então é interessante isso que nós vejamos naqueles capítulos, no sexto aqui, nós vejamos, né, o que diz ele, né? Olha só, o que ele diz aqui, ó: veio como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade para as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. Então veja assim, ó, esta mensagem aqui do Espírito de Verdade assim, é estupenda, né? Que todos nós devemos ler e reler isso aqui, né? Demonstrando, sabe, que Jesus está de volta, né? Teve aqui lá em 1800, continua aqui, né, lógico, mas em 1857, estava em 1860, estava lá junto com Allan Kardec, trazendo o mundo espiritual para dar a todos nós mais apoio, mais amparo, mais luz. Então, quando a gente estuda essas obras aqui do Espiritismo, né, do Allan Kardec, a gente fica sabendo essas coisas magníficas, né? E sabemos também que o próprio Allan Kardec
né, cumpriu com a sua missão, né, de trazer para a humanidade, né, então uma doutrina altamente consoladora. Né? Então, assim, ó, ele explica por que a gente sofre, né? Explica, sabe, o que Jesus quer falar com tudo isso, né? Explica uma série de coisas para nós. Então, todos nós, não adianta a gente dizer, eu sofro, eu sou infeliz. Não, né? O Espiritismo ensina, explica por que se sofre, os motivos por que nos levaram a sofrer, nos levam a sofrer. Então, quer dizer, é uma doutrina altamente consoladora, né? Desde que nós, sabe, prestemos atenção, que nós focalizemos, né, os seus ensinos. Então é interessante que nós nos lembremos que, completando aquilo que Jesus falou lá na última ceia, que enviaria o Consolador, a partir de 1857, quando esse professor foi escolhido para estudar e organizar a doutrina dos espíritos superiores, é importante que nós saibamos que ele, sabe, era um espírito superior também, né, e que veio aqui na Terra, sofreu, né, foi perseguido também, né. É incrível quando a gente lê a biografia do Allan Kardec, né, como ele foi perseguido pelos próprios parceiros, muitas vezes, pela Igreja Católica, por outros camaradas lá da França. Então, e ele conseguiu se desenvolver da missão, né, e acusavam ele de uma série de coisas, né, mas ele, olha, trouxe para nós, né, uma doutrina que, para encerrar, no dia que ele desencarnou, várias pessoas, vários espíritos que tinham sido consolados por ele, que leram os livros dele, estavam lá cantando para ele, né, fazendo homenagem. E quando ele estava cantando para o Allan Kardec, desceu uma luz de mais alto e colocava frases do Evangelho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma voz soou, olhem só, escutem que voz que soou, diz assim, ó: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não foram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e para os desafortunados do mundo. E ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho do seu novo dia. Então vejam, o próprio Cristo o recebeu. Muito obrigado.